A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje nós vamos estar dando início a uma breve introdução sobre a hermenêutica bíblica, que é a arte de interpretar os textos. Ok? Introdução à hermenêutica. A palavra hermenêutica, ela deriva-se do termo grego hermeneutike, que por sua vez se deriva do verbo hermeneu, que significa a arte de interpretar os livros sagrados e os textos antigos. E, de modo geral, é mais abrangente. Ela fala da teoria da interpretação de sinais e símbolos de uma cultura e da arte de interpretar as leis. Segundo registra a história, Platão, famoso filósofo da Grécia Antiga, foi o primeiro a empregar a palavra hermenêutica como um termo técnico. E desde aí a palavra sugere a arte de interpretar escritos antigos e atuais, sejam de ordem espiritual, que é a Bíblia Sagrada, ou das ciências e do direito. Para esse fim, existe a hermenêutica como um sentido geral. Então nós utilizamos essa arte de interpretar texto para lermos a Bíblia Sagrada, para podermos estudar os textos sagrados, mas é possível também a ciência utilizar essa arte para poder interpretar, e também no direito, na área do direito também, eles podem estar também utilizando essa matéria. Além da hermenêutica geral, como a arte de interpretar os fatos da história, da profecia, da poesia e das leis, há ainda outro tipo de hermenêutica, que é aquela aqui particularizada como hermenêutica sagrada, ligada essencialmente à interpretação e compreensão da palavra de Deus. Somente quando reconhecemos o princípio da inspiração divina da Bíblia é que podemos conservar o caráter teológico da hermenêutica sagrada. Qual é a necessidade do estudo da hermenêutica? A hermenêutica tem como tarefa principal indicar o meio pelo qual é possível determinar as diferenças de pensamentos e atitude mental entre o autor de uma determinada obra, no caso de um livro bíblico, e o leitor que vai ler ela. É a palavra hermenêutica que nos conduz à posição de entender que isso só é possível quando o leitor consegue se transpor ao tempo e ao espírito do autor da obra, através da sua leitura. No que concerne ao estudo das Escrituras, não basta entendermos o que pensavam os autores humanos, necessário se faz entendermos a mente divina, quanto o propósito e a mensagem do livro bíblico em questão. Uma vez que Deus é o seu autor, aqui jaz a importante necessidade de um curado estudo da hermenêutica. Ou seja, se utiliza a hermenêutica para poder entender o que o autor ali sagrado ele quis dizer para o pessoal daquela época. Mas também nós temos que utilizar a hermenêutica para entender o que o Deus Todo-Poderoso, através do autor, queria dizer para aquele povo. Qual é a mensagem divina que Deus queria dizer para aquele povo ali daquela época que foi escrito? Porque o texto ele é escrito para uma época, para uma ocasião, para determinadas pessoas, para determinada localidade onde está o povo ali reunido. O texto foi escrito para eles lá naquele tempo, mas também serve para nós nos dias de hoje. Então nós temos que entender aquilo que era para eles e aquilo que também é para nós nos dias de hoje. É o lá e aqui, o lá e cá. A razão da necessidade da hermenêutica. Para melhor compreendermos a necessidade do estudo da hermenêutica sagrada, imperioso se faz levarmos em consideração os seguintes pontos. Ponto A. Em decorrência da queda do homem, o pecado apagou a luz divina que nele havia, bloqueando-lhe a capacidade original que possuía de reter a revelação divina consigo. Desse modo,
pela natural inclinação do homem para o erro, urge a conjunção de esforço no sentido de evitar o erro, com a interpretação correta da prática da palavra de Deus. Então, quando Adão e Eva pecou, lá no Jardim do Éden, automaticamente houve a queda através desse pecado. E o homem se afastou de Deus, o homem se afastou do próprio Senhor. E o pecado encobriu o entendimento das pessoas, encobriu o entendimento de todos. Então, através da hermenêutica, através de nós buscarmos interpretar a palavra sagrada, Deus ilumina o nosso sentido, a nossa mente, para nós podermos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Esse é o ponto A. O ponto B, apesar das diferenças sociais, culturais, políticas e idiomáticas entre os homens, fatos que os distinguem e distanciam uns aos outros, a Bíblia Sagrada não deve ser interpretada ao bel prazer de quem quer que seja. Tenha a pessoa a desculpa que tiver para fazê-lo. É aqui que se evita, que evidencia, no caso, a necessidade de conservar sadio o estudo da hermenêutica sagrada, como importante elemento auxiliar na interpretação do texto, ou seja, não é como nós estamos na época do relativismo cultural, relativismo das histórias, tudo o povo quer se relativizar. E as escrituras sagradas também não fogem disso, que muitos querem relativizar. Nós vemos nos dias de hoje até Bíblias escritas a bel prazer de determinadas pessoas, um determinado grupo, mas não, nós temos que respeitar o texto sagrado, saber o que Deus queria fazer lá para nós, seja exortação, uma repreensão, seja o que for, uma revelação. Nós temos que levar como foi escrito, e não segundo o que nós queremos, a vontade do nosso coração. Se cada um fosse fazer a vontade do próprio coração, na verdade nem a Bíblia Sagrada existiria, nem a Bíblia Sagrada já não tinha mais existido. Então, que prevaleça sempre a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Ok? A importância desse estudo, o estudo da hermenêutica, é de suma importância para todos que lidam com a palavra de Deus. Isso inclui necessariamente os futuros ministros do Evangelho e os cristãos em geral, principalmente aqueles que estão engajados no ministério do ensino cristão. Esse estudo se impõe pelo menos pelas seguintes razões. Vamos dar uma pausa aqui. Então, a hermenêutica, que é o estudo, a matéria que se usa para estudar a palavra de Deus, ela não é somente para os ministros do Evangelho. Não é somente aquele que está ali pregando em cima de um púlpito, numa praça, ou aquele que está se preparando. Eu estou me preparando para ser um obreiro, eu estou me preparando para ser um evangelista, eu estou me preparando para fazer missões. A hermenêutica, que é a arte de interpretar os textos, não é somente para aquelas pessoas, ela é geral, ela é para todas as pessoas, é para todos aqueles que não querem também ser enganados. Quantos não são enganados? Quantos são enganados, no caso, por pessoas que, através da sua linguagem persuasiva, faz com que determinadas pessoas vão naquilo a qual ele falou, e muitas vezes aquilo a qual ele ou ela falou não está de acordo com o que manda a palavra de Deus, não está de acordo com o que manda a palavra do Senhor. Então, nós estudando a hermenêutica, nós estudando a arte de interpretar os textos, como os irmãos aqui estão vendo uma breve introdução, vai fazer com que nós venha filtrar o que se fala em cima de um púlpito, o que nós vemos através, muitas vezes, mensagens de WhatsApp, através de TikTok, através do Facebook, através de qualquer notícia. Nós vamos poder entender o que é a verdade, o que é o erro. Então a hermenêutica serve para todos,
principalmente nos dias atuais. Os dias atuais são dias de grandes informações. As informações vêm e vão, quantas fake news, e muitas vezes a pessoa fica na dúvida, será que isso aqui é verdade, será que não é? Muitas vezes surge uma notícia até nos jornais de hoje em dia, há muitas fake news. E na parte espiritual também, na palavra de Deus também, nós temos que ficar inteirados de tudo aquilo a qual Deus tem para com as nossas vidas. Somente o estudo inteligente das Escrituras Sagradas nos suprirá o material indispensável. A base é a alimentação da sua fé e do conteúdo da sua teologia e mensagem. Cada sermão pregado deve ter a sadia exegese bíblica como fundamento, ou seja, quando estiver falando, vai ter fundamento. Quais são os fundamentos? Através da própria palavra de Deus. Se você estuda, se você está ali buscando, você vai estar fundado ali através da palavra de Deus. Se a pessoa não busca, a pessoa não cava os textos ali para poder entender o que o Espírito Santo quer falar, o que Deus quer falar, e muitas vezes acaba falando ali, você que estudou vai perceber, vai entender, e nós temos que não levar a palavra de Deus de qualquer jeito, não levar as coisas do Senhor de qualquer jeito, instruindo os jovens na igreja, quanto em visita aos membros desta, os ministros são solicitados a interpretar a passagem das Escrituras, e em tais circunstâncias, um razoável conhecimento da lei da interpretação do texto sagrado, estudado nesse livro, é de singular valor. Então, através de você estar estudando a hermenêutica sagrada, estudando a arte de interpretar os textos, você não vai ser pego de surpresa. Muitas vezes pode vir uma questão para você, até um ímpio vem com uma questão, muitas vezes, de cunho teológico, de aquilo que está na Bíblia, e pergunta para você. E se você não conseguir dar a explicação? E se você não conseguir ler ali o texto e interpretar? Eu já trombei com várias pessoas, já vi muitas pessoas que muitas vezes você mostra o texto ali na cara dele para ele interpretar, e ele falhou, ele não sabia explicar, ou explicava, só que você falava, não, mas olha isso daqui, ó. Você tem certeza que é isso daqui? Você tem certeza mesmo que é isso daqui? Muitas vezes as pessoas falhavam. E isso para o evangelho, isso é uma vergonha. Para o evangelho, isso é uma vergonha. Se determinadas, um exemplo, o professor de uma matéria qualquer aí, de direito, pede um trabalho. Você vai ter que estudar para você apresentar aquele trabalho. E se você não apresentar, você vai ficar com 0. E muitas das vezes a parte da teologia, a parte de interpretar texto também é a mesma coisa. Você tem que estudar para você poder apresentar. E se apresentar perante o Senhor em primeiro lugar. Apresentar para aqueles que muitas vezes pedem. E aí, o que há da sua fé? O que você tem para me dizer sobre a sua fé? O que você tem para me dizer sobre o seu Jesus? O que você tem para me dizer sobre isso, sobre aquilo, sobre determinada coisa que aconteceu? E aí, você vai conseguir falar? Ou você vai passar vergonha? Ou você vai jogar a responsabilidade para o outro? Se está vindo, como dizem, se a peteca está vindo para sua mão, assuma a responsabilidade. Seja um servo de Deus, criado nas Escrituras Sagradas, na boa doutrina, como o próprio apóstolo Paulo falou sobre Timóteo. E como eles farão isso de forma convincente, inteligente e diligente, se não saberem manusear convenientemente a palavra de Deus e ainda ignorando os princípios da sua interpretação? Ou seja, vem testes sobre a sua vida como servo de Deus. Você não tem que ser reprovado nesses testes. Se você estuda para determinada matéria, se você estuda para passar em qualquer coisa aí que exige que você venha depois fazer uma prova, seja público, seja privado, você tem que estudar, você tem que buscar, senão você não vai conseguir passar, você não vai ficar da lista ali, seja o Enem, seja o que for. A palavra de Deus é a mesma coisa também. Temos que estar preparados para podermos responder, para falarmos a razão da nossa fé. A importância desse estudo no contexto local.
é do interesse divino que não apenas creiamos na Bíblia. Deus exige que a conheçamos adequadamente. Então, é exigência de Deus que nós venhamos conhecer a palavra de Deus adequadamente. De fato, chegou o tempo, enquanto a maioria dos pregadores e ensinadores, principalmente aqueles que conhecendo apenas alguns textos bíblicos favoritos, eles se acomodam, sejam despertados a buscar a compreensão daquilo que Deus diz na sua palavra como um todo. Depois da época do iluminismo, houve muitas questões, houve muitos debates, e quando surgiu o iluminismo, que veio também junto o relativismo cultural, pós-modernidade, surgiu questões acerca da existência de Deus que os próprios pregadores não sabiam responder. Eles não sabiam poder dialogar o tete a tete no mesmo nível que os intelectuais iluministas, os liberais. Não sabiam. A igreja ela se escondeu. A igreja ela não tinha um argumento forte para poder estar disputando tete a tete com esse mesmo pessoal. Deus levantou seus servos para estar explicando sobre a razão da fé, para estar explicando. Um deles, os irmãos podem até pesquisar, Alvin Plantinga, pesquisa sobre ele, o benefício que ele deu para a teologia. E olha que ele é um teólogo, mas ele é filósofo. Ele desenvolveu as suas teses através da própria filosofia, que era um campo na sua época completamente ateu. Ele desenvolveu isso com o auxílio da palavra de Deus. E hoje há vários filósofos, há vários teólogos, há vários servos de Deus que competem, podemos assim dizer, debatem tete a tete, o mesmo nível desses intelectuais. Os servos de Deus têm a sabedoria divina do seu lado. O servo de Deus tem a sabedoria. A própria sabedoria está do lado do servo de Deus, da serva do Senhor. Então, nós não podemos passar vergonha. Não devemos nos mostrar indiferente diante do fato de o Brasil, até bem pouco tempo, aparentemente fora do alcance da influência do liberalismo teológico, está hoje às voltas com mais estranhos tipos de teologia, dentre os quais se destacam a teologia da libertação, a interpretação bíblica, como bem interessa a esses grupos. Então, nós vemos que há, nos dias de hoje, fortemente o liberalismo teológico, onde se quer muitas das vezes apoiar certas práticas que a palavra de Deus ela é contra, seja homossexualismo, seja o aborto e tantas outras coisas. Isso faz parte do liberalismo teológico, desacreditar dos milagres, desacreditar das curas que há na palavra de Deus, achar que Jesus é somente um Jesus histórico, Jesus não existiu, e também a teologia da libertação. A teologia de libertação está incluída aquela visão de Karl Marx, que é a teologia do oprimido, a teologia dos mais pobres, que tem que se libertar. Jesus veio para buscar os mais pobres. Aí faz com que as pessoas venham a seguir essa doutrina diabólica, que é a doutrina do comunismo de Karl Marx, está incluída dentro dessa teologia da libertação. E nós vemos que uma classe política, um grupo político do próprio Brasil, que apoia a teologia da libertação, porque é do interesse deles. É do interesse deles, mas se você pesquisar, você vê que é uma coisa diabólica. Não tem como o crente ser crente mesmo, serve a palavra de Deus, e ser comunista. Não tem como. A teologia da libertação uniu essas duas coisas aqui no Brasil. Que Deus continue guardando o povo de Deus, que zela pela palavra do Senhor. Deva-se pensar
sobre os nossos deve-se pesar sobre os nossos ombros, além do cultivo de uma vida cheia do Espírito Santo, a responsabilidade de nos apossarmos de todos os meios legítimos que nos propicie maior e melhor conhecimento da palavra de Deus. Só assim estaremos preparados para responder a ataques de heresias no tempo presente. Vamos parar aqui. Ou seja, nós temos que usar as ferramentas que está disponível. Muitos falam, somente temos que ler a Bíblia. Só leia a Bíblia. Eu só leio a Bíblia. Na hora que eu abro a boca, aí você vê a pessoa ali, tenta explicar um versículo e não sabe explicar. Aí ele começa a encher linguiça, como diz. Começa a falar um monte de coisa que não tem nada a ver com o texto bíblico. E como eu disse, muitas vezes é perguntado determinadas coisas, a pessoa não sabe responder. Dá uma aula, meu irmão. O irmão não sabe dar uma aula. Fale isso, irmão. O irmão não sabe falar. O irmão não tem capacidade para nada. Isso é uma vergonha nos dias de hoje. Isso é uma vergonha. Nós temos que utilizar as ferramentas. Seja a hermenêutica, seja a área da filosofia. Eu particularmente gosto muito da filosofia. Tem muitos que acham, não, a filosofia não tem nada a ver com a teologia. Tem sim, há vários argumentos, como eu disse, sobre o próprio Alvin Plantinga. Hoje em dia tem William Lane Craig, tem vários nomes aí que são filósofos que utilizam a filosofia para debater com ateus, para debater com agnósticos, para debater com esses tipos de pessoa. Utilizam a ferramenta, a boa filosofia. Utilizam para o bem e não para o mal. Utilizam para o reino de Deus, para agregar no reino de Deus. Não podemos ser ignorantes. Não podemos ser pessoas ignorantes nesse tempo presente. Deus não quer que sejamos ignorantes. Paulo, ele fala, eu me fiz judeu para conversar com os judeus, me fiz gentil para conversar com os gentios. Ou seja, ele utilizava as ferramentas para falar com determinados tipos de pessoas. É isso que ele quis dizer. Ele utilizava as ferramentas, tanto que com um juiz, um rei, ele conversava de um jeito. Ali no Areópago, quando ele entra ali para falar com aquele povo que ali estava, ele conversa de outro jeito. Cada local, com os judeus, ele conversava sobre os judeus. Você vai ver lá o jeito que ele conversava. Nós vemos isso na própria palavra de Deus. Princípios hermenêuticos entre os judeus. É universalmente sabido que a Bíblia Sagrada, como literatura, é uma obra essencial judaica. Os irmãos perdoam, é que é meu filho que está gritando aqui. Portanto, constitui-se de grande valor histórico o estudo dos métodos de interpretação bíblica usados pelos próprios judeus, segundo as suas escolas de interpretação. Então vamos falar agora sobre as escolas de interpretação que surgiram. Os judeus palestinos. Os judeus palestinos, principalmente os escribas, se voltaram o mais profundo respeito à Bíblia da sua época, que era o Antigo Testamento. Eles utilizavam como a falível palavra de Deus e consideravam sagrada até mesmo as letras. Olha o zelo dos judeus daquela época. Olha o zelo deles, até as letras, cada letra ali do Antigo Testamento era considerado sagrado. E é sabido que os seus copistas tinham, inclusive, o hábito de contá-las, a fim de evitar qualquer omissão no ato da transição. Ou seja, quando eles pegavam e iam copiar, eles contavam cada letra ali para poder copiar, para não ter qualquer erro. E hoje em dia nós vemos muitos fazendo Bíblia e tirando determinados assuntos, determinadas frases, muitas coisas nós vemos. E olha o zelo que os judeus tinham da palavra de Deus. E olha o zelo que eles tinham naquela época. Tinham temor da palavra de Deus. Eles tinham medo. A fim de evitar qualquer omissão do ato da transição, era tríplice a divisão das escrituras nesse tempo.
ou seja, como que era a lei, como que era a divisão deles, dos judeus naquela época, do Antigo Testamento. Era a lei, os profetas e os escritos. Eles tinham a lei na mais alta estima do que os profetas, e os demais escritos que compunham faziam clara distinção entre o mero sentido literal da Bíblia e as suas exposições exegéticas. O ponto negativo da hermenêutica dos judeus palestinos é que eles exaltam a lei oral, que constituía de milhares de tradições verbais acumuladas ao longo dos séculos, e desprezava a lei escrita. Jesus os condenou por isso. Ou seja, eles tinham esse ponto positivo, que eles tinham zelo pela lei, a ponto de contar as letras, a qual eles iriam copiar para outro manuscrito, porque os manuscritos com o tempo eles ficavam velhos, aí se perdia, então tinha que escrever de novo para outro pergaminho. Esse era o ponto positivo deles. O ponto negativo é que eles deixavam a lei oral. O que era a lei oral? Era aquilo a qual os judeus, os rabinos da sua época, escreviam sobre a própria lei. E determinadas coisas, como nós vemos Jesus aqui mesmo, ele repreende várias vezes, ele fala que eles deixam a lei de Deus para ouvir os costumes dos judeus ali. Deixavam a lei de Deus para ouvir o que a lei oral ali falava na sua época. E isso não agradou ao Senhor Jesus. Isso não agradava ao Senhor Jesus. Eles colocavam a lei oral acima da própria palavra do Senhor. Como eles tinham o costume de lavar as mãos antes de comer, eles tinham o costume de várias coisas eles tinham costumes. Até se fosse para dar o dízimo ali, eles preferiam que seguisse aquilo a qual os judeus falavam do que o que a palavra de Deus falava. Nós vemos até uma passagem que Jesus fala: ide e aprendei, misericórdia eu quero, não sacrifício. Nós vemos Jesus repreendendo eles várias vezes, que eles colocavam um jugo pesado sobre o povo, só que eles mesmos não podiam carregar, não carregavam. Jesus chamou-os de fariseu, de hipócritas, sepulcros caiados e tantas outras coisas, como os irmãos já conhecem. Então havia o ponto negativo e havia o ponto palestino ali dos judeus palestinos. Os judeus alexandrinos. E a interpretação bíblica dos judeus alexandrinos era, de certa forma, determinada pela filosofia predominante na grande cidade de Alexandria, no Egito. Eles adotavam o princípio fundamental de Platão, segundo o qual ninguém deve acreditar em algo que seja indigno de Deus. Deste modo, quando encontrava alguma coisa no Antigo Testamento que discordava da sua filosofia e ofendia sua lógica, recorriam à interpretação alegórica. Então, aqui os judeus de lá de Alexandria, claro que foram influenciados, como nós vemos aqui, pela filosofia dos filósofos da sua época. Primeiro eles liam o texto, aí se eles vissem que aquilo ali estava fora do que a filosofia da sua época mandava, eles pegavam e alegorizavam. Ele fazia uma alegoria em cima de determinado texto. Um exemplo, aqui não pode adulterar. Não, aqui está falando sobre... não está falando sobre adultério. Aqui está falando sobre adulterar no pensamento. Adulterar com o próximo nas suas palavras. Eles alegorizavam a palavra de Deus. Nós vemos nos dias de hoje bem semelhante com a Igreja Católica. Em muitos textos eles alegorizam determinados textos. Eles alegorizam o texto, que muitas vezes o texto ali literalmente está indo contra aquilo a qual eles praticam. Então eles preferem alegorizar o texto. Filó foi um principal mestre desse método de interpretação entre os judeus. Ou seja, os judeus foram influenciados, os judeus alexandrinos foram influenciados pela filosofia.
Para ele, que é Filó, a letra da escritura era apenas um símbolo das coisas mais profundas, ou seja, alegorizando. Portanto, o significado oculto das escrituras era o que de mais importante havia. Negativamente, Filó diz que o sentido literal deve ser excluído quando o que ele afirma é indigno de Deus, quando envolve contradição quando a própria escritura alegoriza. Positivamente, o texto deve ser alegorizado quando as expressões são ambíguas, quando não existem palavras supérfluas, quando existem, no caso, palavras supérfluas, quando há repetições de fatos conhecidos, quando é possível um jogo de palavras em qualquer uma das suas modalidades, quando as palavras admitem uma ligeira alteração, ou quando a expressão é rara, quando existe algo anormal ao número e ao tempo gramatical. Essas regras naturalmente abriram o caminho a toda espécie de erros de interpretação sagrado entre os judeus alexandrinos, ou seja, poderia qualquer um alegorizar a palavra de Deus, então qualquer um interprete como bem entender. Ah, não, eu entendo que é isso daqui. Jesus foi para Galileia, mas Jesus ele foi para Galileia. Galileia significa o local dos milagres. Alegorizar seria isso. Jesus ele desceu o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras significa isso, significa aquilo. Ou seja, qualquer um dá uma interpretação do jeito que quer para poder alegorizar, para poder acha que pensa. Isso aqui significa isso. Jesus, um exemplo, Jesus calçou uma sandália. Jesus calçando a sandália significa que ele vai caminhar. Isso é alegorizar. Qualquer coisa menos aquilo que está na palavra de Deus. Eles estavam interpretando ali naquela época. Esses eram os judeus alexandrinos, os judeus coraitas. A seita dos judeus coraitas foi fundada por Anã ben Davi, cerca de 800 da nossa era. Historicamente, eles são descendentes espirituais dos saduceus. Saduceus são da onde? Da época de Jesus. Representavam um protesto contra o rabinismo, parcialmente influenciado pelo maometismo. Os coraitas, que significa filhos da leitura, eram assim chamados porque seu princípio fundamental era considerar as escrituras como única autoridade em matéria de fé. Isso significava, por um lado, desprezo à tradição oral e à interpretação rabínica, e por outro lado, o novo e cuidadoso estudo do texto das escrituras. A fim de combatê-los, os rabinos excitaram um estudo semelhante, e o resultado desse conflito literário foi o texto masorético. Sua exegese, como um todo, era mais correta do que empossada pelos judeus palestinos e alexandrinos. Pelo menos eles faziam uma exegese do texto. Pelo menos eles faziam isso. Esses eram os judeus coraitas. Vamos seguir, que não temos tempo. Os judeus cabalistas. O movimento cabalista do século 7 era de natureza bem diferente dos até aqui estudados. Representava de fato um reduto do absurdo do método de interpretação das escrituras. Admitiam que os mesmos versículos, as palavras e as letras vogais e até mesmo os acentos das palavras da lei foram entregues a Moisés no Monte Sinai, e que o número de letras, cada letra por si, a transposição, a substituição tinha um poder especial e sobrenatural. Esses eram os judeus cabalistas. Eles achavam que tudo, até os números, hoje nós vemos até a numerologia dos judeus, eles acreditam que determinado número é prosperidade, uma determinada letra ali, eles acham que tem algo por trás ali.
algo por trás. Um exemplo, um código, há um código na Bíblia Sagrada, há um código que pode ser decifrado. É isso que eles acreditam, esses judeus coraitas. Acha que tudo, toda a lei ali é sobrenatural. Tudo, a letra, tudo que Deus falou para Moisés ali, é tudo sobrenatural. Tudo tem algo por trás. Eles acham que tem algo por trás. Eles são judeus cabalistas. E os judeus espanhóis, no período que vai do século 7 ao século 15, desenvolveu-se um método mais sadio de interpretação das escrituras, mais sadio, entre os judeus da Espanha, quando a exegese da igreja estava em situação periclitante e o conhecimento do hebraico era quase nulo. Alguns judeus instruídos na Península Ibérica restauraram o interesse por uma hermenêutica bíblica e sadia. Algumas de suas interpretações ainda hoje são citadas como fonte de referência para o estudo da Bíblia nos tempos modernos. Então, os judeus espanhóis, eles fizeram uma hermenêutica mais bíblica ali, o que o texto está falando. Vamos respeitar o texto, vamos ver o que o texto tem para nos falar, o texto no seu contexto histórico, seu contexto geográfico, o seu contexto geral, o que o texto tem a dizer ali, o que realmente o Espírito Santo queria comunicar. Então, esses foram os judeus espanhóis. Eles já se voltaram mais para o texto, para querer entender mesmo. Como eu sempre falo, um exemplo, a pessoa escreve um determinado livro. Vamos escrever um livro sobre dieta. Aí eu pego o livro, começo a ler e falo que o livro é sobre como comer bem, como sair da dieta. Eu dou outra interpretação para o livro, de acordo com o que eu quero, de acordo com o que eu vi, sei lá. A pessoa que fez o livro, no caso, ela iria gostar? Se eu faço o livro, eu iria gostar que alguém interpretasse aquilo que eu não fiz, eu não falei, eu não escrevi, viesse a interpretar do jeito que quisesse? Não, eu não gostaria. E que dirá Deus, que dirá o Espírito Santo de Deus, que dirá a própria palavra de Deus. Nós temos que respeitar o que o texto ali quer dizer, o que a palavra de Deus quis dizer ali na sua época e que também o Senhor quer falar para nós nos dias de hoje, porque a palavra de Deus também é prática. A palavra de Deus, ela é prática para os dias de hoje, para os dias atuais. Então, os judeus espanhóis buscaram mais uma hermenêutica bíblica, uma hermenêutica sadia. A hermenêutica na igreja cristã. Para a melhor compreensão do papel da hermenêutica sagrada na igreja cristã, vamos dividir a atuação nas mais variadas épocas da sua história. O período patrístico, que é os pais da igreja, o período da Idade Média, e o período da Reforma e o período do confessionalismo. Então vamos estar dividindo a hermenêutica na época dos pais da igreja, na Idade Média, na Reforma Protestante e do confessionalismo, ok? O período patrístico, que é dos pais da igreja. No período dos pais da igreja, o desenvolvimento dos princípios hermenêuticos dependia das três principais centros de atividade da igreja de então, que ela era Alexandria, no Egito, Antioquia, na Síria e no Ocidente. A escola de Alexandria, no começo do século III da nossa era, a interpretação bíblica foi influenciada especialmente pela escola catequética de Alexandria, principal centro cultural e religioso do Egito. E nessa culturalmente famosa cidade, a religião judaica, só para os irmãos entenderem, lá também havia a grande biblioteca de Alexandria. Eles pegaram o Antigo Testamento e fizeram ele em grego. Lá eles pegaram e formularam o Antigo Testamento para a sua língua, para ter ali guardado na biblioteca de Alexandria.
A religião judaica e a filosofia grega se encontraram e mutuamente se influenciaram. Os principais representantes dessa escola foram Clemente e seu discípulo Orígenes. Ambos consideravam a Bíblia como a inspirada palavra de Deus, em sentido estrito, e adoravam a opinião do seu tempo, de que regras especiais deveriam ser aplicadas na interpretação da revelação divina das Escrituras. Não obstante, reconheceram o sentido literal da Bíblia, e era da opinião de que somente a interpretação alegórica contribuía para o conhecimento real dela. Clemente foi o primeiro a aplicar de forma efetiva o método alegórico na interpretação do Antigo Testamento. Na sua opinião, o sentido literal das Escrituras poderia originar apenas uma fé elementar e que o sentido alegórico conduzia ao verdadeiro conhecimento. Mas foi Orígenes, sem dúvida, o maior teólogo do seu tempo. Coube-lhe menomizar a teoria da interpretação alegórica, pontificada pelo seu mestre Clemente. Ok? A escola de Antioquia. Suponha-se que a escola catequética de Antioquia tenha sido fundada por Doroteu e Lúcio no final do século III. E se bem que Farrar considerava Teodoro primeiro presbítero de Antioquia e depois de 378 d.C., bispo de Tarso, como o verdadeiro fundador da escola. Teodoro escreveu um tratado sobre os princípios de interpretação bíblica. O seu maior feito, porém, é constituído de dois discípulos seus, que é Teodoro de Mopsuestia e João Crisóstomos. Apesar de discípulos do mesmo mestre, Teodoro e Crisóstomo divergiam grandemente quanto à interpretação da Bíblia. O primeiro sustentava um ponto de vista liberal a respeito da Bíblia, enquanto o segundo a considerava em todas as suas partes como sendo a infalível palavra de Deus. A exegese do primeiro era intelectual e dogmática, a do último mais espiritual e prática. Um se tornou famoso como crítico e intérprete, e o outro, se bem que fosse um exegeta, de não menos habilidades, suplantou os seus contemporâneos como orador, ou seja, ele era falava muito bem, porque daí Teodoro é considerado o exegeta, enquanto João Crisóstomos foi considerado o boca de ouro. Eles falavam isso, que ele falava bem, interpretava muito bem as Sagradas Escrituras, sabia fazer uma boa exegese, que é a arte de tirar para fora aquilo que está no texto, que é a exegese do texto. O outro falava muito bem. Por causa desse esplendor da sua eloquência, eles avançaram no sentido de uma exegese verdadeiramente científica, reconhecendo, como fizeram, a necessidade de determinar o sentido original da Bíblia. A escola ocidental. A Igreja do Ocidente desenvolveu uma exegese que era um misto de que empossava a escola de Alexandria e de Antioquia, ou seja, a escola ocidental desenvolveu meio que um misto, pegou aquilo que era desenvolvido na escola de Alexandria, na escola de Antioquia, e no seu aspecto mais característico, entretanto, encontra-se no fato de haver acrescentado outro elemento, além dos dois, até então ainda não havia sido considerado, que é saber que é a autoridade da tradição. Olha, então nós vamos vindo para cá e vemos que quem coloca a tradição acima, muitas vezes, da própria Escritura Sagrada é a Igreja Católica. A tradição da Igreja Católica, muitas vezes, dependendo, mas ela não tem o mesmo nível. Eles dizem que tem, mas pelo que nós vemos, não tem o mesmo nível que a própria palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Eles colocavam como a tradição e da igreja na interpretação da Bíblia. Além disso, atribuiu valor normativo ao ensino da igreja no campo da exegese. Esse tipo de exegese foi representado por 4 grandes mestres da igreja: Hilário, Ambrósio, Jerônimo e Agostinho. O mais famoso deles é aqui Agostinho, principalmente pelos seus 2 últimos,
Jerônimo era lembrado pelo fato de haver traduzido a versão bíblica chamada Vulgata, conhecedor das línguas originais da Bíblia. Seu trabalho no campo da interpretação bíblica consiste principalmente de grande número de notas linguísticas, história e arqueologia. Já Agostinho não pode ser lembrado como exegeta de magnitude de Jerônimo, visto que ele possuía fraco conhecimento das línguas originais. No entanto, é lembrado como um grande sistematizador da doutrina bíblica. Era da opinião de que o intérprete da escritura deveria estar preparado para a sua tarefa. Tanto a filosofia como a crítica e história devia, acima de tudo, ter amor ao divino autor das escrituras. Ok? Período medieval. Vamos falar agora sobre esse período, o período medieval. Falamos sobre os pais da igreja, os pais da igreja. Agora nós vamos falar sobre o período depois dos pais da igreja, que é o período medieval. Durante a Idade Média, muitos, até mesmo não poucos dos clérigos, viviam na mais profunda ignorância quanto à Bíblia. O pouco que dela conheciam era somente da Vulgata, através dos escritos de alguns pais da igreja. Nessa época, para a grande maioria dos chamados cristãos, a Bíblia era considerada um livro de mistérios, que só podia ser entendido misticamente. E nesse período, o quadruplo sentido das escrituras, que é o literal, o topológico, alegórico e analógico, era geralmente aceito, e tornou-se princípio estabelecido que a interpretação bíblica tinha de adaptar-se à tradição e à vontade dos líderes da igreja. Interpretava a Bíblia partindo dos escritos dos pais da igreja. Para a cristandade dessa época, a Bíblia dizia aquilo que os patriarcas da igreja diziam. Hugo de São Victor chegou a dizer: aprende primeiro o que deves crer, então vai à Bíblia para encontrar a sua confirmação. Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Isso é porque eles deixavam a tradição acima da palavra de Deus, que os líderes falavam sobre a tradição. Eles voltaram lá atrás, o que os fariseus faziam. Voltaram lá atrás, o que os saduceus faziam. Deixavam a tradição acima da palavra de Deus. Então, você pensava algo... Será que isso daqui é pecado? Será que isso aqui... pode, eu vou achar um versículo que me dê afirmação positiva sobre isso daqui. Eu vou procurar na Bíblia Sagrada para mim ter apoio, né, no caso, disso que eu estou fazendo, disso que eu estou praticando. Então, primeiro você tem que crer e depois você vai na Bíblia ali para achar uma confirmação, para ver se há um joinha na parte de Deus. Nenhum novo princípio hermenêutico surgiu nesse tempo. A exegese estava em mãos e pés amarrados pela tradição e pela autoridade dos concílios. Esse estado de coisa reflete de forma clara a literatura desse período negro da história. Ou seja, período medieval fala-se que era o período negro. Não havia muito desenvolvimento sobre a palavra de Deus, mas esse período também, para os irmãos ficarem inteirados, tem, aqui eu não coloquei, mas tem Santo Tomás de Aquino. Houve também vários concílios, porque houve muitos concílios naquela época, por causa das heresias que surgiam naquela época, arianismo, sabelianismo, tantas outras heresias. E o que acontecia? Esse pessoal herético aí, eles desacreditavam da divindade de Maria, eles desacreditavam que Jesus era Deus, eles acreditavam que Jesus morreu, ressuscitou, eles acreditavam do Espírito Santo, eles desacreditavam de várias coisas e propagava isso. Foi nesse período medieval que houve os concílios, que se estabeleceu. Deus queria que se estabelecesse. Fizeram o quê? Concílio e fecharam, podemos assim dizer, o cano.
fecharam o cânon, ainda que na época dos apóstolos, o cânon, ele todo mundo já sabia o que era a Bíblia Sagrada, quais eram os livros dos apóstolos, qual que não eram os livros dos apóstolos, mas só que nessa época aí, como estava muito influente essas heresias, precisava eles colocar ali um denominador comum, eles fechar ali e falar, ó, os livros são esse, os outros são tudo herege, tudo isso daqui não é o que Deus queria. Eles pegaram os livros sagrados e primeiro verificaram, esse daqui foi os apóstolos que escreveram, esse aqui não foi que os apóstolos escreveram, mas foi pessoas bem próximas. Os apóstolos falavam, eles escreviam. Um exemplo é o próprio Lucas. Ele andava com o próprio Paulo. Paulo cita o nome dele. O livro de Lucas, o Lucas ele era um historiador. Há vários livros que nós vemos que foram os apóstolos ou outras pessoas pegaram próximo ali do apóstolo que escreveram. Foram os escritores da palavra de Deus. Então, eles fizeram isso e fizeram com que fechasse ali o cânon e não viesse a entrar mais outras doutrinas que duvidavam do Espírito Santo. O Espírito Santo era uma pessoa, era um poder ativo, era o que? Muitas vezes. E eles acreditavam porque esses heréticos propagavam. Só que precisou nessa época ainda, essa época aqui, período medieval, que se dizem que é o período das trevas, mas só que podemos dizer que foi das trevas, porque, como diz aqui, ficou meio estagnada a teologia, mas eles puderam, através dos concílios, através dos servos de Deus ali, porque Deus usa qualquer um, até um ímpio, no caso, se fosse necessário, para poder se estabelecer a verdade. E se estabeleceu as principais doutrinas ali, que já era propagada naquela época. E agora vamos sobre o período da Reforma protestante. O período renascentista, que preparou a Europa e o mundo para a Reforma protestante, chamou a atenção da cristandade de então para a necessidade de estudar as escrituras recorrendo aos originais. Então primeiro surgiu o Renascimento, houve várias batalhas. Nós vemos lá na Inglaterra, o próprio rei, ele precisava se casar de novo, ele queria largar sua esposa, mas pela Igreja Católica ele não queria largar, ele acabou se rebelando contra a Igreja Católica, separou de sua mulher e fundou a igreja que nós conhecemos hoje como a Igreja Anglicana. Houve o período renascentista, que o conhecimento não estava somente nas mãos da Igreja Católica, os renascentistas acreditavam nisso, o conhecimento não estava na Igreja Católica, a ciência ela tinha que progredir, porque se propagava muitas vezes, você não pode mexer em determinada, não pode mexer na floresta, porque ali tem uma divindade, e essa divindade pode ficar com raiva, essa divindade pode causar algum mal para nós. Então, no período renascentista, a própria ciência também começou a se desenvolver, começou a alcançar o seu apogeu, não estavam mais debaixo do jugo da Igreja Católica. Isso foi a parte ali da Europa, e apesar disso, aproveitou-se disso, se preparou para a Reforma Protestante. Tudo aquilo que aconteceu foi muito bom para surgir depois o próprio Martim Lutero, o monge agostiniano que se revoltou contra a Igreja Católica. Se ele não tivesse revoltado, se não tivesse havido o período da Reforma, talvez nós estaríamos estagnados ainda em várias partes, principalmente na parte tecnológica, parte religiosa. Então Deus utilizou Martim Lutero para fazer a reforma. Chamou a atenção da cristandade então para a necessidade de se estudar as escrituras recorrendo aos originais, como forma de se achar o seu verdadeiro significado. Então eles pegaram e depois que houve a reforma,
houve a necessidade deles buscarem a palavra de Deus, buscarem conforme estava nos seus originais. Schlin, Erasmo, famosos cultores do Novo Testamento, foram os principais apóstolos dessa época áurea. Só um momentinho que eu vou tomar uma água. Erasmo, Schlin e Erasmo, eles foram famosos cultores do Novo Testamento, foram os principais apóstolos dessa época áurea da hermenêutica. Ambos contribuíram decisivamente para o estudo e a pesquisa das Escrituras. O primeiro, publicando uma gramática em um dicionário de língua hebraica, a língua do Antigo Testamento, enquanto o último escreveu a primeira edição crítica do Novo Testamento grego. O quadruplo sentido da Bíblia foi gradualmente abandonado para dar lugar ao princípio de que a Bíblia deve ser interpretada apenas em um sentido. Os reformadores tinham a inabalável crença de que a Bíblia era a inspirada palavra de Deus e, em certos aspectos, revelava notável liberdade no trato das Escrituras. Contra a infalibilidade dos concílios, eles estabeleceram a infalibilidade das Escrituras. Era a posição dos reformadores, eles não acreditavam que a igreja que determinava o que as escrituras ensinavam. Pelo contrário, são as escrituras que determinam o que a igreja deve ensinar. Então não era a igreja, que naquela época era a igreja católica, que ditava o que há nas escrituras. Não, as escrituras que tem que determinar o que a igreja tem que fazer. Não é a tradição que tem que determinar o que a palavra de Deus tem que fazer. É a própria palavra de Deus que tem que determinar. Então, em primeiro lugar, é a palavra de Deus. Não era as tradições, não era o que o Papa falava. Não, em primeiro lugar, a palavra de Deus. Martim Lutero defendeu o direito do juízo privado, salientando a necessidade de ser considerado o contexto e as circunstâncias históricas de cada livro. Exigiu que o intérprete da Bíblia tivesse intuição espiritual e fé, ou seja, naquela época era somente os padres, era somente os clérigos ali da igreja que podiam interpretar, só eles tinham a revelação de Deus. Na Reforma não, Lutero falou que qualquer um poderia, vós tendes a unção dos santos e vós sabeis todas as coisas, cada um poderia interpretar a palavra de Deus, porque o Espírito Santo iria guiar eles e aprendeu a encontrar Cristo em todas as escrituras, ou seja, Martim Lutero, ele empreendeu para poder encontrar, de Gênesis a Apocalipse, onde há sobre Cristo, onde está falando sobre Cristo. Já Felipe Melanchthon, ele era fiel aliado de Lutero, seguiu o princípio de que as escrituras devem ser entendidas gramaticamente, antes de serem entendidas teologicamente, e que nelas tem apenas um simples e determinado sentido. João Calvino, tido como o maior exegeta da Reforma, considera que o primeiro dever de um intérprete é permitir que o autor diga o que realmente diz, ao invés de lhe atribuir o que pensa e no que se diz. Então, João Calvino acreditava nisso, que nós temos que ir ao texto e pesquisar o que realmente o autor quis dizer. É fazer a exegese, que é tirar de fora aquilo que está no texto, o que o autor quis dizer, e não o que nós queremos dizer. Nós lemos um texto, aí nós vamos atribuir a ele o que nós pensamos. Eu acho que é isso daqui, eu acho que é aquilo ali. Não, o que nós temos que fazer, a exegese, que é tirar aquilo que está lá de dentro do texto para fora. É o que o texto quer falar para nós, não o que nós quer falar para o texto. É isso que João Calvino defendia. Esse foi o período da Reforma, o período agora confessional. Após a Reforma, teoricamente, os protestantes conservavam o princípio segundo o qual as Escrituras interpretavam as Escrituras, mas à medida que se recusavam a aceitar a interpretação bíblica, seguindo normas ditas pela tradição,
tal como havia sido determinado pelos concílios e papas, corre o risco de ceder diante dos padrões confessionais da Igreja. Nesse tempo, quase toda cidade importante tinha o seu credo favorito, e esse foi o período das grandes controvérsias doutrinárias. O protestantismo, até aqui coeso, começou a se dividir em várias facções, enquanto que a exegese se tornou serva da dogmática, degenerando-se em mera busca de textos, provas. Estudava-se as escrituras apenas buscando apoio às declarações de fé das suas confissões da época. É interessante notar que a maior contribuição para a hermenêutica nessa época não é encontrada nas tendências da Igreja, mas na literatura dos movimentos de reação contra ela, dentre os quais se destaca a literatura dos socinianos de Congenso e dos pietistas, ou seja, eles começaram a avacalhar novamente acerca da interpretação da palavra de Deus no período confessional, mas sempre Deus utilizava os seus servos, como aqui nós vemos, para poderem bater de frente contra essa degeneração que havia acerca das interpretações do texto. A hermenêutica no período histórico. Se o período anterior for marcado por alguma oposição à interpretação dogmática da Bíblia, no período aqui considerado, o espírito de reação ganhou predominância no campo da hermenêutica. Divergentes pontos de vista foram expressos a respeito do texto sagrado, negando a inspiração verbal e infalibilidade da Escritura. O elemento humano na Bíblia foi reconhecido, enfatizando como nunca antes, e os que acreditavam também no elemento divino do livro sagrado refletiam sobre a mútua relação entre o homem e o divino. O problema da inspiração da Bíblia. Os principais teólogos do período histórico crítico, começando no princípio desse século, adotavam o ponto de vista de Leclerc, segundo o qual a inspiração das Escrituras variava em grau nas diferentes partes da Bíblia, admitindo inclusive a existência de erros e imperfeições naquelas partes em que essa inspiração era de grau mais baixo. Dentre as teorias esboçadas nesse período, e da qual forma uma voga ainda hoje, destaca-se a seguinte: a teoria da inspiração natural humana. Ensina que a Bíblia foi escrita por homens dotados de singularidade e inteligência. A teoria da inspiração divina comum, ela ensina que a inspiração dos escritores da Bíblia é a mesma que hoje vem ao crente enquanto ele ora. Ele prega, ele canta, ele ensina e anda em comunhão com Deus. A teoria da inspiração parcial ensina que partes da Bíblia são inspiradas, outras não. Ensina ainda que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas que ela apenas contém a palavra de Deus. Hoje nós vemos isso, essa teoria se propagando nos dias de hoje aqui no Brasil. Nós vemos muito isso. Ela somente contém, ela não é a palavra de Deus, ela só contém a palavra de Deus. A teoria do ditado verbal ensina que a inspiração da Bíblia é só quanto às palavras, não deixando lugar para a atividade do escritor. A teoria da inspiração das ideias ensina que Deus inspirou as ideias da Bíblia, mas não as suas palavras, ficando a cargo dos respectivos escritores. Além disto, estabeleceu-se o princípio segundo o qual a Bíblia deve ser interpretada como qualquer outro livro. Desse modo, o elemento divino da Bíblia foi paulatinamente menosprezado, e o intérprete se limitava à discussão de questões históricas e críticas. A escola gramatical. Essa escola ela foi fundada por um teólogo de nome Ernest. Segundo a sua exegese, a escritura deve ser interpretada levando em consideração o seguinte: o sentido múltiplo da escritura deve ser rejeitado, e somente deve ser conservado o sentido literal. As interpretações alegóricas devem ser abandonadas, exceto nos casos em que o autor indica o que deseja, a fim de combinar com o sentido literal, visto que a Bíblia tem um sentido gramatical em comum com outros livros. Isso deve ser considerado em ambos os casos. O sentido literal
não pode ser determinado por um suposto sentido dogmático. A escola gramatical era essencialmente supernaturalista, prendendo-se às palavras do texto como legítima fonte de interpretação autêntica da vida religiosa. A escola histórica, a interpretação histórica da Bíblia alcançou seu apogeu na pessoa de Euler. Ele salientou o fato de que os vários livros da Bíblia e o seu cânon eram, em geral, se originavam de modo histórico e eram, portanto, historicamente condicionados, partindo do fato de que os livros da Bíblia foram escritos por homens provenientes dos mais diferentes níveis de nação judaica. Conclui que as escrituras têm erros, cabendo aos estudantes interpretar e decretá-los pela maneira abusiva com que Euler se deu a esse tipo de estudo, dando a ele exclusividade em detrimento dos outros. Em certo sentido, tornou-se o pai do chamado racionalismo cristão. Ok? Somente até aí nós vemos uma breve introdução. E somente foi uma introdução do que é hermenêutica sagrada, e passamos sobre os períodos, as épocas de determinados locais, de escolas, de determinados períodos, até nos dias atuais, sobre a interpretação da Bíblia Sagrada. Que Deus possa abençoar os irmãos e as irmãs. Os irmãos também me perdoe porque não teve como estar explicando detalhadamente sobre cada assunto, senão ficaria mais extenso do que já foi o vídeo, ok? Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe as irmãs, que esse estudo sirva para os irmãos e as irmãs poderem ser incentivados para estudar a palavra de Deus, para buscar a palavra do Senhor, para poder entender aquilo a qual Deus tem para falar, e também, principalmente, para não ser enganado. Amém? Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe as irmãs.